Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo 9, o seguinte: E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Meu irmão, minha irmã, o Domingo de Ramos é um marco crucial na jornada de Jesus e na história do cristianismo. Esse evento não é apenas um prelúdio da Semana Santa, mas um momento significativo que marca o início da confrontação final entre Jesus e os poderes estabelecidos, culminando no sacrifício de sua vida. Quando Jesus entra de forma triunfal na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, ele cumpre a profecia messiânica que encontra-se em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que apontava para a vinda do Messias, para a vinda do Rei justo, do Rei humilde, do Rei pacífico, mas de uma maneira que o povo não esperava. O cumprimento dessa profecia de Joel 9:9 é um ponto crucial, é um ponto-chave na história do cristianismo. A expectativa de Israel era de um Messias poderoso, um general de guerra que restauraria o reino de Israel, que libertaria o povo da opressão romana e reinaria com grande esplendor. Entretanto, Jesus chega e escolhe um jumentinho, um símbolo de humildade e de paz, não de guerra e domínio militar. Ele não vinha como um conquistador guerreiro, mas como um rei pacífico, um rei que trazia a verdadeira libertação, uma libertação espiritual e não política ou militar. A multidão que estendia os seus mantos, os seus ramos de palmeiras no caminho de Jesus, clamava por salvação. E eles exclamavam em alta voz: Hosana. Hosana era uma expressão de súplica, significando: salva-nos agora, Senhor. Salva-nos. Era um grito de um povo oprimido, de um povo que esperava um Salvador que os tirasse de sua situação difícil, da tirania do Império Romano sobre eles. Eles viam Jesus como aquele que poderia restaurar a ordem e o poder de Israel, mas eles estavam muito distantes da verdadeira compreensão do propósito de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles esperavam um reino terreno, mas Jesus vinha para inaugurar um reino espiritual, um reino que não seria deste mundo. O que é muito impressionante nessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é a discrepância entre a imagem de Jesus que o povo tinha e o que ele realmente representava. A multidão não sabia que o rei que eles aclamavam naquele dia, com ramos de palmeiras, poucos dias depois, seria rejeitado e condenado à morte de cruz. E a morte de cruz naquela época era a morte para criminosos que cometiam crimes hediondos. Hosana foi um grito de adoração e de esperança ao mesmo tempo, mas também um grito que revelou a falta de entendimento da natureza do reino de Jesus. Esse contraste entre as expectativas da multidão e a realidade do reino de Cristo nos desafia até hoje. Muitas vezes também em nossas vidas, nós desejamos a bênção de Deus
Esperamos a sua ajuda nas adversidades e clamamos também por Hosana, por socorro em momentos de extrema necessidade. Mas e quando a caminhada com Jesus exige sacrifício? Quando exige renúncia? Quando exige até mesmo sofrimento por amor a Cristo? Estamos dispostos a seguir a Cristo não apenas quando Ele é celebrado, mas também quando Ele é rejeitado? A verdadeira caminhada com Cristo exige fidelidade, não apenas nas vitórias, nas conquistas, mas também nas dificuldades, nos momentos de luta, circunstâncias contrárias, de frustrações. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém não é apenas um evento histórico. Ela serve como um convite para nós hoje, nos dias atuais. Jesus nos chama a reconhecê-lo não apenas como um Salvador que vem para resolver os nossos problemas imediatos, mas como o Rei Eterno. O Rei Eterno que veio estabelecer um reino de paz, um reino de justiça, um reino de perdão. Quando dizemos Hosanas, estamos proclamando que Jesus é o nosso Rei e Salvador. Mas o que isso significa em nosso cotidiano? Nos dias atuais, já se passaram tantos anos, tanto tempo, não é isso? Hoje, ao refletirmos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sobre o domingo de Ramos, somos desafiados a examinar a nossa relação com Jesus. Quando clamamos Hosana, estamos realmente reconhecendo quem Jesus é, o que Ele representa para nós? Ou estamos apenas pedindo para que Ele resolva as nossas dificuldades temporais, como a multidão de Jerusalém fez nesse dia? Em nossa vida, se faz necessário estarmos dispostos a reconhecer que o reino de Jesus não é um domínio político ou material, mas um reino espiritual. Um reino espiritual que transforma corações, que cura feridas, que restaura a nossa relação com Deus. Para nós, em nossos dias, o Domingo de Ramos nos desafia a uma adoração verdadeira e profunda. A pergunta que surge é: estamos nós dispostos a seguir Jesus quando Ele nos chama à cruz, quando Ele nos desafia a viver de acordo com os seus valores, com os seus princípios, que muitas vezes vão de encontro com os valores deste mundo? Quando a vida nos apresenta desafios e dificuldades, a nossa adoração é genuína, é verdadeira. A verdadeira fé em Cristo não é apenas uma fé nos momentos de vitória, nos momentos de conquistas temporais, mas uma fé que confia no seu propósito eterno, que se reflete lá na cruz do Calvário. Hoje, nesse Domingo de Ramos, que inicia a semana do martírio do nosso Senhor Jesus, ao refletirmos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, podemos nos auto-questionar. Será que estamos prontos, preparados para reconhecer a verdadeira natureza de Jesus, o Rei humilde e sacrificial? Estamos dispostos a viver um Hosana que não é apenas um grito de vitória, mas um compromisso de seguir a Cristo em todas as circunstâncias da vida? Como discípulos de Jesus, somos chamados a uma adoração que transcende os momentos de sucesso e de celebração. Devemos nos lembrar
que assim como Jesus entrou em Jerusalém com humildade, com amor, Ele também nos chama para seguir o seu exemplo e vivermos em humildade, obedecendo à sua autoridade, não apenas quando é conveniente a nós, não apenas quando atende às nossas necessidades pontuais, não, mas em todos os momentos de nossas vidas. O Domingo de Ramos é um momento para reflexão, pois esse dia na verdade, deve despertar em nós como um convite para refletirmos sobre a nossa jornada com Cristo. Ele nos chama para uma vida de adoração sincera, uma vida que reconhece a Ele, Jesus, não apenas como um Salvador para as nossas necessidades momentâneas, para as nossas conveniências pessoais, mas principalmente como o Rei que merece a nossa total entrega, a nossa total obediência e o nosso total compromisso, independentemente das circunstâncias. Que possamos em nossa vida diária declarar Hosana, mas com o coração pronto para seguir Jesus, não apenas nas vitórias, mas também nas dificuldades. Lembrando que o seu reino é um reino eterno e que está além de qualquer expectativa humana. Portanto, ao dizermos Hosana, estamos, na verdade, proclamando que Jesus é o nosso Rei e o nosso Salvador. A propósito, estamos prontos para viver essa realidade, aceitando o seu chamado para a cruz, onde Ele demonstrou o maior amor de todos, o amor de tal maneira? Pensemos nisso. Eu desejo a você e a sua família uma feliz Páscoa. Deus nos abençoe.